Olá, meus queridos amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um Papo Sacro Cast. Hoje vamos continuar um vídeo já publicado aqui, que era sobre as igrejas orientais. No vídeo anterior, a gente falou sobre a origem das igrejas orientais, quais são elas, alguns sobre os seus santos, sobre a sua relação com a política, é, da sua área, dos seus determinados países, relações com o islamismo e até sobre o ecumenismo e relações com as igrejas latinas. Hoje vamos focar um pouco mais na questão doutrinária, na questão teológica. E, de novo, estou aqui com meu querido amigo Ian. Pode apresentar, Ian. Eu sou o Ian, da página Cristianismo Orientais. É uma honra estar voltando aqui no programa. Para quem não me conhece, eu sou cristão, católico greco-melquita, e eu sou graduando em teologia pela PUC São Paulo. Não sabia. Então, credenciais dados é isso. Caraca, eu não sabia que tu fazia teologia. Aí eu faço. Tô me graduando, espero futuramente ser um bom teólogo oriental. Amém, vai sim. Vai vir um livro, viu? Eu já te disse. Vamos lá. É, Ian, o que é... Eu estava vendo seus posts, obviamente, e eu vi uma doutrina que me parece muito familiar, até no seio tomista, que é a doutrina de como Deus não pode ser descrito por palavras, como Deus não pode, tipo, meio que ser alcançado pela palavra humana. Claro, sem beirar o total agnosticismo, mas mostrando essa transcendência dele, que seria chamada teologia apofática. Você pode falar sobre a teologia apofática? A teologia apofática ela é uma metodologia teológica, né? Então, ela é uma forma de fazer teologia que, ao invés de você fazer afirmações sobre Deus, você não diz o que Deus é, porque o que Deus é inconcebível para nós mortais. Então, você diz o que ele não é. E aí, negando pela negação, você vai chegando mais ou menos próximo do que Deus seria, sem saber o que ele é. Então, assim, a gente tem grandes expoentes da teologia apofática. Os primeiros grandes expoentes são os pais alexandrinos, né? Sobretudo Clemente de Alexandria e Orígenes. E depois isso vai ser bem desenvolvido pelos pais capadócios, sobretudo Gregório Teólogo, e pelo monge Evagrio Pontico, que vai dar uma ênfase mística. Aí, assim, existem formas de se fazer essa teologia. Existe o tradicional, né, que é o tratado teológico, que geralmente é em prosa, e existe também poesia composta para esboçar a teologia apofática. O próprio Gregório, teólogo, ele foi um poeta muito importante e ele esboça isso nos seus poemas, entendeu? Tô entendendo. E Tá claro ou está nebuloso? tá bem claro, na verdade. E existe alguma influência, tipo, da teologia latina? Tipo, surgiu mesmo na questão naturalmente na teologia de vocês? É, a teologia latina, ela vai beber de fontes orientais comuns, né? Então, por exemplo, os padres capadócios, um autor que talvez seja o mais renomado de todos da teologia apofática, que é o Pseudo Dionísio Areopagita. Você até mencionou, né, que parece um pouco com algo que Tomás de Aquino escreveu, é porque justamente Tomás de Aquino ele foi um dos leitores do Pseudo Dionísio Areopagita. Então ele tem essa influência. Fora que assim, essa perspectiva mais apofática, ela nasceu no neoplatonismo, né? Na filosofia neoplatônica. Então, tanto Agostinho quanto os padres capadócios, eles têm como sua fonte, né, sua base filosófica, autores comuns, como Plotino, Porfírio e outros, né? Uhum. Então, acho que é justamente essa a influência que eu estava pensando, porque, tipo, eu já vi a ideia de não se poder alcançar Deus pela linguagem e tal, que é até a teologia negativa. Então, justamente essa a influência que vem do Pseudo Dionísio. Ele tem uma obra que
que meio que dá os parâmetros, né? Que Aham. seria a teologia mística, né? Ele fala que a gente tem que renunciar a tudo para poder contemplar. Porque o objetivo da teologia apofática não é necessariamente fazer um tratado para tentar descobrir o que Deus é, mas é para você se pôr diante do mistério e você, com humildade, você contemplar aquela grandeza. O objetivo, por isso que a teologia apofática, ela casa muito com a mística e com a ascese no cristianismo oriental. Então, por exemplo, grandes padres do deserto usaram, como Macário o Grande, usaram da teologia apofática para descrever a sua experiência ascética e mística, né? Então, nesse sentido, ela é muito mais, ela é um recurso que pode servir ao cristão na sua contemplação, na sua vida diária, como também ela serve para combater certas metodologias teológicas consideradas erradas. Por exemplo, quando os padres capadócios eles começam a impregnar essa linguagem e a descrever que a essência de Deus ela é inteligível a todos nós, é porque eles estão combatendo a heresia nomeana, que é tipo uma variação do arianismo, da qual seu principal representante é o nome de Sísifo. Ele tentou argumentar contra a eternidade do Filho e a sua consubstancialidade com o Pai, baseado numa simplicidade de essências. Então, também essa linguagem foi usada contra as heresias e também pelo dogma oriental, né? Ainda está nebuloso ou estamos Ficou bem mais brilhando as claro. nossas piadas? Ficou bem mais claro. Não está inefável. Uma outra questão que sempre, tipo, eu ficava assim, tipo, curioso, com o pé atrás, mas não sabia se era realmente de fato. Vocês têm uma teologia diferente da nossa sobre a dupla natureza de Cristo? Cara, a questão das naturezas de Cristo, ou da natureza de Cristo, é literalmente o que dividiu o cristianismo no Oriente. Então, quando lá no episódio passado a gente falou das três comunhões eclesiásticas do Oriente, elas basicamente são divididas por causa da sua confissão cristológica. Então, você tem a Igreja Ortodoxa defendendo o Concílio de Calcedônia e a afirmação de que existem duas naturezas no Cristo após a união do Verbo com a carne, né? Você tem o grupo da ortodoxia oriental, que é quem se opõe ao Concílio de Calcedônia, que defende que após a união do Verbo com a carne só existe uma natureza no Cristo. E você tem o grupo que não aceita a ideia da união hipostática, que é o grupo da Igreja do Oriente, e eles foram acusados de serem nestorianos, porque eles professam uma união pessoal, assim, eu diria, né? Porque o conceito deles não parte do grego, né? Parte do siríaco. Então, eles professam que em Cristo existe um homem, que é o novo Adão, da qual que é o templo, na qual a palavra de Deus, que é o Verbo, né? Ela habita nele e está intimamente unida a ele, como que habitando nesse templo, né? Então, eles têm uma teologia um pouco mais, assim, é bem diferente, na verdade. E é basicamente esse debate que vai ser iniciado lá no século V, que vai levar ao confronto nos concílios de Éfeso até Calcedônia, e o debate, assim, esse debate ele não teve fim, ele até hoje é o que divide, é o principal fator divisório das igrejas no Oriente, e, assim, a gente não tem uma fórmula comum, mas, assim, o que muitos teólogos irenistas, né, que eram teólogos que buscavam tentar entender a outra posição, eles entenderam assim, que, não importando a fórmula que cada um confessava, todos creem que Jesus Cristo é Deus e homem perfeito.
Não sei se ficou claro assim. Eu gostaria só que você falasse um pouco sobre a diferença das, das visões cristológicas dessas igrejas orientais e em comparação com a nossa. Você pode explicar melhor sobre elas? Qual a É, diferença delas? o Ocidente, ele basicamente, ele aceita o Concílio de Calcedônia porque assim, um dos grandes heróis do Ocidente, que é o Leão de Roma, chamado de Leão Magno, foi ele que ele colocou os argumentos em favor dessa posição de confessar que após a união existem ainda duas naturezas. Porque assim, quando o debate mais ou menos se iniciou, você tem uma confrontação entre três teologias, basicamente, que é a teologia da escola de Antioquia, que é a que ficou preservada na Igreja do Oriente, a teologia alexandrina, que é a que ficou preservada em parte na Igreja Ortodoxa Bizantina, mas mais precisamente nas igrejas ortodoxas orientais, que negam Calcedônia, e você tem uma teologia própria do Ocidente, que é da qual Leão vai argumentar. Então, basicamente, a fórmula seria que os antioquenos eles vão defender e vão dar ênfase tanto na questão da cristologia, porque a cristologia ela infere diretamente na doutrina da salvação. Então, para os antioquenos, quem salva não é necessariamente a divindade, mas é a divindade habitando nesse homem, que é o novo Adão. Então, para eles, como foi Adão que caiu e gerou todos os problemas que a gente tem hoje, teria que haver um novo Adão para reverter tudo isso. E esse novo Adão seria o Cristo, que é a união da palavra habitando nesse ser humano. Então, tem um ser humano, eles defendem tanto a integridade das duas naturezas, que eles afirmam que tem não só uma natureza, no sentido da gente falar, existe uma divindade, uma humanidade em Cristo, mas existe um ser humano inteiro ali e existe um Deus inteiro ali, que é o Filho, né? Então eles usam uma linguagem no siríaco chamado Kiana, né? Que seria essa natureza abstrata, então divindade ou humanidade, e uma outra palavra para descrever que seriam as quinumas, que, que elas vieram de uma influência grega, e aí por isso que gera confusão, né? Da hipóstase, né? Então a quinuma ela representaria essa natureza concreta, enquanto que a quiana ela ia representar essa natureza mais abstrata. Então a união das duas quianas, a divindade, a humanidade, e a união das duas quinumas, que é o homem que foi assumido, e a palavra de Deus que assume o homem, nessa união você tem uma única pessoa, né? Ou em siríaco a parsopa, que é o Cristo. Uhum. Então, um dos grandes teólogos que defenderam isso, você tem Diodoro de Tarso, que foi o fundador da escola de Antioquia. Você tem o seu grande aluno, você tem seus dois grandes alunos, que foram João Crisóstomo, mas, sobretudo, quem mais se destacou na área da cristologia foi Teodoro de Mopsuestia, que na Igreja do Oriente ele é chamado de Mar Teodoro, o intérprete, porque, basicamente, a autoridade da doutrina dele o que é o dogma da Igreja do Oriente. E você tem o aluno de Teodoro, que é o famoso Nestório, que foi condenado como herege pelo Concílio de Éfeso, que só é aceito pelas outras igrejas, não pela Igreja do Oriente, né? Como a doutrina da Igreja do Oriente supostamente foi condenada em Éfeso, então eles não aceitam esse concílio. Aí nós temos o outro polo teológico, que seria a escola de Alexandria, na qual eles enfatizam que a divindade é quem salva. Então, o verbo tem que ser imutável, ele não pode ser outra coisa. Então, eles vão acusar os antioquenos de falar que o verbo virou outra coisa. Quando ele assume o homem, ele virou outra coisa, ele deixou de ser verbo. Então, os alexandrinos não estavam muito preocupados com a humanidade íntegra de Jesus. Então, quando eles afirmavam que o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse tipo de carne podia ser só um corpo,
Por isso que os monofisitas depois eles vão afirmar que só existe uma natureza, a divina, que é diferente do que é o ensino das igrejas ortodoxas orientais, que afirmam uma natureza, mas é uma natureza que ela é perfeita em humanidade e perfeita em divindade. E, e assim, os grandes representantes dessa escola, Atanásio, primeiro, depois o Papa Cirilo de Alexandria, seu sucessor, o Papa Dióscoro, que foi condenado no Concílio de Calcedônia, e depois, assim, o maior teólogo de todos, que vai dar o grande salto do miafisismo, colocando a doutrina da única natureza da palavra de Deus encarnada contra o Concílio de Calcedônia, que vai ser Severo de Antioquia, né? Que é chamado pelos siríacos de Severo o Grande. Então, basicamente, é isso de Alexandria e Antioquia. A fórmula que eles usam, eles alegam que o Concílio de Éfeso deu aprovação, né, por causa da reputação do Papa São Cirilo, de Alexandria, então, e ele se opõe à Calcedônia com veemência. E aí você tem a terceira posição, que seria a posição do Ocidente. Na cristologia, o Ocidente ele não estava necessariamente lutando nessa disputa cristológica. O Ocidente estava ainda lutando contra o arianismo nesse período, né? Os germânicos, as tribos germânicas que invadiram o Império Romano Ocidental, eles eram todos cristãos quando eles invadiram o Império Romano, só que eles eram todos cristãos arianos. Então, a cristologia ocidental ela vai se desenvolver num embate contra o arianismo. E aí uma percepção muito importante dos pais ocidentais, sobretudo Hilário de Poitiers, vai ser os tempos da encarnação, porque houve um tempo, vai se argumentar com base em Filipenses, né, que é a doutrina da kenosis, de que o verbo se esvaziou para se unir à humanidade, né? Houve um tempo em que o verbo era só Deus, ele era só Deus. Antes da encarnação, ele era só Deus. Durante a encarnação, ele é e depois da encarnação ele é Deus e homem. Sim. Então, essa teologia dos tempos da encarnação vai ser o argumento que depois Agostinho, mas sobretudo Leão de Roma, vai desenvolver para justificar por que existem duas naturezas distintas, concretas, que não se misturam, mas que também não causam divisão na pessoa do Cristo após a união. Então, é basicamente isso. Cara, que confusão. Eu tava pensando aqui, você falou de Nestório. Nestório, tipo, tem alguns estudos que dizem que ele não realmente não defendeu o nestorianismo, né? É, a acusação de Cirilo de Alexandria contra Nestório era que a doutrina dele que ele estava ensinando, quando ele dizia que, por exemplo, os antioquenos, eles também têm aquela ideia de que Deus é imutável. Então, se Deus é imutável e ele é impassível, então ele não pode sofrer. Então, quando ele está na cruz, quem é que sofreu? Quem é que sofreu? Foi o homem que foi assumido. Então, Cirilo de Alexandria vai acusar Nestório, por exemplo, de dizer que tem duas pessoas ali. Tem o Cristo, né? Tem Jesus, e teria o Filho. Então, por isso que a controvérsia, quando envolve o título de Maria, se Maria é Theotokos ou se Maria é Christotokos, não tem a ver com Maria propriamente dito, mas tem a ver com essa questão. Se havia dois filhos, Maria serve como argumento de dizer que se ela é a Theotokos, então só existe um filho, que é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não existe o filho de Maria e o filho de Deus. Mas assim, o que a gente tem de fonte de Nestório, obviamente, depois que ele foi condenado, os escritos originais dele foram perseguidos e destruídos. A gente tem algumas traduções siríacas, sobreviventes, claro, da Igreja do Oriente. E um tratado que sobreviveu é a Apologia de Nestório contra os dois concílios de Éfeso. Porque, assim, nesse ínterim entre
primeiro concílio de Éfeso em 431 e o concílio de Calcedônia em 451, você teve em 449 o segundo concílio de Éfeso, que, que deu vazão, né, para a cristologia miafisita, que é essa cristologia alexandrina defendida pelas igrejas ortodoxas orientais. E o Nestório, no seu exílio, ele foi exilado logo na terra do inimigo dele, o Egito, foi encontrado num oásis do Egito em 1946 esse texto siríaco de Nestório, em tradução siríaca de Nestório, que é o Bazar de Heraclides, que é esse livro dele, que é uma apologia contra os dois concílios de Éfeso, na qual o Nestório ele se defende, ele fala que ele nunca ensinou que tem dois filhos em Cristo, que só tem um filho só e que o Cirilo era cheio de tramóia e ele e a imperatriz. Aí são fofocas da história, né? Eles, eu vi que chegam a divergir se, tipo, tem a mente divina e a mente de Cristo, aí, tipo, o verbo, né, assumir, o Deus verbo assumiu a carne, né? Como, tipo, seria como se fosse uma roupa que ele vestisse. Essa linguagem da roupa, ela é bem forte no mundo siríaco. Efrem usa muito essa linguagem de que a divindade se vestiu de humanidade. Mas assim, essa linguagem posteriormente ela foi abandonada nas nossas igrejas porque ela supostamente cheirava nestorianismo, né? Mas tem os alexandrinos, eles como eles davam muita ênfase à divindade e eles tinham essa relação entre o verbo e a carne, é, o, você vai ter um alexandrino muito famoso que é Apolinário de Laodiceia, que vai virar um heresiarca, né? Vai ser condenado, que ele ensinou que em Cristo não tinha uma alma humana. Ele ensinou que, de fato, o verbo se fez carne, o verbo tem uma natureza, mas ele não tem uma alma humana, ele não tinha uma mente, um nous, né? Em grego é nous. Ele não teria esse nous. No lugar dele seria o logos. E isso vai ser condenado depois, mas é o risco, né, da cristologia alexandrina. O próprio Atanásio, que era amigo de Apolinário, inicialmente, no seu tratado sobre a encarnação do Verbo, também não deixava claro se quando o Verbo se encarnava, se ele assumiu uma alma humana. Então é por isso que, por exemplo, na geração seguinte a Apolinário, que vai ser o grande defensor da cristologia alexandrina, que é Cirilo de Alexandria, toda vez que ele fala que ele confessa que o Verbo se encarnou, ele fala, o Verbo assumiu uma carne, uma alma e uma mente racional. Ele sempre tem esse adendo para ele não ser acusado de apolinarismo. Uhum. Existe alguém que assuma ah, uma dupla personalidade em Cristo? Oi? Existe alguém que assuma que Cristo tem duas pessoas, ele não apenas uma? Não, não. É assim. Ah, isso foi a acusação contra Nestório e toda a teologia de Antioquia, né? Mas assim, as fontes, nenhum deles afirmava isso, né? A gente pode, hoje a gente tem as fontes disponíveis, né? Tanto os escritos de Teodoro de Mopsuestia, que é o maior teólogo deles, você não tem nenhum tipo de afirmação que chega nesse sentido, nem no próprio Nestório. Então isso é uma acusação. Inclusive, recentemente você tem você teve um dos hierarcas que é um católico, né? Ele é um católico oriental, que é o patriarca Caldeu, e os caldeus são filhos dessa tradição da Igreja do Oriente. Então, se alguém for falar alguma coisa, supostamente existe nestorianismo dentro da Igreja Católica, mas ele defendeu que o nestorianismo é uma heresia imaginária. Ela nunca existiu, no sentido de alguém de fato professar que existem duas pessoas em Cristo, mas sim que ela é fruto dessas acusações, né? Então ela é parte de uma imaginação. Né? A questão de se o próprio Nestório realmente acreditava nisso também já é disputado, né? É, hoje mais ou menos o consenso acadêmico já chegou na conclusão de que não, na história não era exatamente aquilo que ele foi Estavam acusado. dele, né? Assim,
Isso também é um dos grandes avanços, né, no estudo do cristianismo no Oriente, porque existem especializações nessas áreas. Então, os grandes siriólogos, todos eles investigaram essa questão, lendo os textos sírios orientais, né, que supostamente seriam nestorianos, e nenhum deles você vê esse tipo de profissão de fé, né? Duas pessoas em Cristo. Muito bem. Ian, sobre o pecado original, é verdade que vocês são semi-pelagianos, ou pelagianos, como falam aqui? Eu já vi muita gente falar isso aqui, O usando a pessoal, igreja do Oriente. o pessoal acusa os cristãos orientais de serem pelagianos porque eles não creem na doutrina do pecado original, tal qual o Agostinho ensinou, né? Então, mas assim, é, a gente tem que abrir os nossos horizontes teológicos, né? É, Nem tudo que se opõe a Agostinho é pelagianismo. Ou melhor, nem tudo que discorda de Agostinho é pelagianismo nesse sentido. Porque no Oriente você vai ter o principal foco, assim, no Oriente nunca surgiu uma doutrina do pecado. Isso é um fato. Assim, por mais que você veja vários autores falando sobre o pecado, dando ênfase ascética e moral contra o pecado, você não tem uma doutrina sobre o pecado em si. Então, muito menos vai ter uma doutrina sobre o pecado original. O que você tem é uma doutrina sobre a universalidade da morte. A grande preocupação é a morte. Então, por exemplo, Atanásio, no seu livro A Encarnação do Verbo, ele vai explicar por que o Verbo teve que se encarnar. Ele vai dizer que se fosse só por causa do pecado, bastaria o perdão, porque a misericórdia de Deus perdoaria o pecado de Adão. Mas por que não basta só o perdão, o arrependimento? Porque com o pecado adentrou a morte e, consequentemente, a corrupção da humanidade, a nossa mortalidade. Então, a ideia no Oriente é que como a morte, ela é a consequência da queda de Adão. Mas não necessariamente o pecado de Adão, ele reflete uma culpa em todos nós. Não, o pecado de Adão é o pecado de Adão. Seria mais ou menos uma metáfora, por exemplo, de você ensinar como se fosse uma doença, né? Que debilitou a nossa natureza. Então, por exemplo, um pai adúltero que teve relações com uma mulher aidética, né? O soro positivo. E aí ele passa nos genes dele, ele passa para o filho dele a AIDS via genética. A criança que nasce, ela não tem exatamente, ela não tem culpa de nada. Ela não tem culpa do pecado do pai, mas ela tem a consequência. Então seria isso. A consequência do pecado de Adão seria a morte. Então a ideia é que Cristo ele vem nos salvar para nos livrar da morte. No outro, tanto no lado, nesse lado alexandrino como no antioqueno, por exemplo, Teodoro de Mopsuestia vai argumentar que o pecado ele reside na nossa mortalidade e vice-versa. Então, quanto mais pecamos, mais mortais nos tornamos. E quanto mais mortais nós somos, mais fracos, mais tendenciosos a pecar nós somos. É mais ou menos esse o ensino da Igreja do Oriente sobre o pecado, né? Não é muito profundo assim, então não chega a esse desenvolvimento agostiniano de falar da inevitabilidade do pecado. Aliás, você chega a ver nos textos patrísticos, por exemplo, em Cirilo de Alexandria, que é a ideia de que não nascemos pecadores, nós nascemos mortais. Eita. E é isso que Cristo veio fazer. Ele veio destruir a morte e nos dar a vida eterna. Ele veio nos tirar da corrupção e nos tornar incorruptos. Ou então, então você tem um outro desenvolvimento, né? Que uhum. seria o desenvolvimento bizantino, né? Seria a teose, que é um passo além. Não é só nos tornarmos incorruptos, mas seria uma participação na vida divina tão, tão íntima que nós seríamos como deuses, né? Entre aspas, né? Então, para a teologia de vocês, o homem não está
totalmente morto, é um cadáver diante, tipo, na questão da sua liberdade, correto? Tipo, ele pode fazer o bem também. Isso, é. Só que sempre auxiliado pela graça. Isso é uma coisa importante. A Algo graça, sinergista, né? isso, a graça é sempre sinérgico. A graça é sempre quem dá a iniciativa, porque a iniciativa da encarnação foi do próprio Deus, né? Não foi nenhum ser humano ia conseguir fazer isso sozinho. Então, é sempre esse ensino, né? Sinergista. Mas, assim, também tem uma questão cultural, né? De por que se enfatiza tanto a liberdade humana e a vontade humana no Oriente, porque basicamente as heresias que o Oriente enfrenta, elas são todas de tipo fatalista. Então, por exemplo, o cristianismo ali na Mesopotâmia, ele vai enfrentar o quê? Ele vai enfrentar a cultura babilônica, que ela é toda astrológica, ou seja, ela é fatalista, porque as estrelas decidem o nosso destino. Ou então o zoroastrismo persa, que vai impor aquele dualismo bem e mal, luz e trevas. Ou então o próprio islamismo. No islamismo, para você ser santo, você tem que ser totalmente submisso, quase que um escravo sem liberdade de Deus, né? Então, o cristianismo no Oriente, ele sempre enfrenta grupos fatalistas. Então, por isso que ele enfatiza muito a questão da liberdade da vontade humana, né? Perfeito. Você me falou uma coisa aí que me fez lembrar de um post seu. É, qual é a relação de vocês com a astrologia? Assim, todas as linhas cristãs que são consideradas ortodoxas, elas condenam a astrologia. Inclusive, assim, mas já houve um autor no mundo siríaco bem primitivo, que é considerado um heresiarca, que é Bardassani, e ele foi, sobretudo, um apologista antignóstico, que ele tentou criar um tipo de cristianismo astrológico. E, claro, depois ele foi atacado por Efrem o Sírio, né? Você tem hinos, os hinos contra as heresias, por exemplo, de Efrem, o hino 4 se não me engano, ele é um hino dedicado à humilhação das estrelas, porque ele está atacando essa religião babilônica astrológica, né? E a própria Sagrada Escritura, né, começa, Gênesis capítulo 1, é um ataque ali contra a astrologia, quando fala que Deus criou a luz primeiro antes das estrelas. Ali você já vê, então, assim, ser cristão e ter ligações com a astrologia nesse sentido, não a astrologia naquele sentido pré-científico, mas ter ligações e acreditar que os astros definem o destino das coisas é considerado heresia por todas as igrejas orientais ainda vivas, né? Qual era o foco daquele seu post sobre astrologia? Aquele post eu fiz bem para ironizar esses cristãos que vivem Hum, lendo o horóscopo no jornal, porque Hipólito de Roma, no seu tratado contra todas as heresias, ele tem um capítulo inteiro, ele tem vários capítulos, aliás, dedicados contra a astrologia, e ele vai lá e ele registra o horóscopo de cada um dos signos. Então, quem muito quiser lá engraçado. ver as descrições dos signos, está lá na página. Aí eu, tipo, caraca, o pessoal, os irmãos lá do Oriente são bem interessantes. O bicho gosta de astrologia aqui e ainda tem um pai da igreja falando sobre isso. Aí eu fui ler, né? Agora eu entendi, é meme. E tem uma questão que eu descobri, é que não é de todo condenado pela Igreja Latina, pela Igreja Católica de Roma, porque eles usam um pouco a ideia de simbolismo na questão dos astros, dos 12 astros. Mas a questão da adivinhação com o futuro é condenada. Eu não sabia disso. Eu tive uma conversa com alguns amigos católicos, eles me explicaram isso. E para Sim, mim foi algo bem novo. na Idade Média existia, porque assim, não era bem separado, né? No período medieval, a astrologia do que a gente chama a ciência dos astros, né? A astronomia, era tudo a mesma coisa. Então, meio que se você estudava os corpos celestes, você meio que estudava também essas questões. E parece que no Renascimento italiano
havia muito interesse. E, aliás, foi esse interesse nessa questão astrológica que fez nascer, né, a astronomia da ciência experimental no século XVI, né? Perfeito. Irmão, estamos começando a entrar nas mais polêmicas agora, viu? Ixi. O dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor para vocês? Olha, todos os cristãos orientais, eles professam que o dia do Senhor é o dia da ressurreição no domingo. Mas existem cristãos, especificamente hoje só os etíopes, que eles guardam o sábado também, mas assim, eles não consideram o sábado o dia do Senhor, eles consideram o sábado tem um outro significado, tem até um significado da criação, né? Porque eles guardam os dois sábados que eles chamam de dois sábados, né? Eles chamam o domingo de sábado também. Mas um é um sábado da primeira criação e o domingo seria o sábado da nova criação. Entendi. É tipo, um é para se relembrar da antiga aliança e o domingo é para se relembrar, para comemorar a nova aliança. Seria mais ou menos isso. É, o pessoal acha que na igreja etíope, assim, tem muita influência judaica. Assim, isso não é tão claro, porque, por exemplo, a questão do sábado, os etíopes não herdaram do judaísmo, eles herdaram da igreja copta. A igreja copta guardava o sábado também. Aliás, até hoje você tem um resquício disso, por exemplo, na liturgia. Na liturgia copta, como em outros ritos orientais, você tem hinos separados por cada dia. E só na liturgia copta que você tem os hinos do domingo e do sábado sendo os mesmos. Isso é um resquício muito antigo, de uma tradição copta muito arcaica que eles passaram para os etíopes de guarda do sábado, de que o sábado era um dia importante para eles também. Entendi. Eu vou deixar mais polêmica para o final. Ah, o que é que você me diz, meu irmão, da relação entre a filosofia e o cristianismo oriental? Aqui, na Igreja Latina, aqui, né, como tu se morasse lá no Oriente Médio. A, a tradição, a tradição católica, protestante, chamada de ocidental, ela, tipo, bebe muito da razão, da racionalidade, de querer racionalizar a fé. Uma vez eu vi citando ele de novo, queremos você aquilo, o professor Lucas Gesta, ele citou que eles têm uma relação com os mistérios da fé de uma forma totalmente diferente da gente. A gente busca racionalizar os mistérios da fé, a gente tem um pensamento muito aristotélico, enquanto os orientais têm uma mente muito mais ligadas ao mistério. Seria isso mesmo? Não tem qualquer relação com a filosofia? Ou, tipo, tem, mas é muito pouco? O que é que você me diz sobre isso? Olha, assim, teve períodos assim que você teve filósofos cristãos orientais, né? Os próprios padres capadócios, por exemplo. Se você pegar Basílio de Cesareia, ele estudou na academia de Platão, Hum, então não sabia. tem essa relação, mas assim, cada vez mais nas igrejas orientais como um todo, a filosofia vai sendo abandonada, sabe? Ela não é a principal base para você criar a teologia. Por exemplo, se você pegar no período do debate entre o arianismo e os defensores do Concílio de Nicéia, você vê Atanásio, que é copta, ele mostra uma aversão à filosofia muito grande nos seus tratados. Isso é. Inclusive, se você traduziram aqui para o português o Tratado de Atanásio intitulado Contra os Pagãos, mas na verdade o tratado, o nome original em grego é Contra os Gregos, porque ele despreza mesmo a filosofia. O que ele usa de filosofia é quase que uma educação básica, é como se a gente, sabe, a gente usar matemática básica hoje, ele não tem interesse nenhum. Se você pega, por exemplo, Efrem o Sírio não tem interesse nenhum em Platão, provavelmente ele nem deveria saber quem foi Platão, Pitágoras, esse tipo de gente. Ele só usa a própria cultura. Você tem, por exemplo, na própria igreja etíope,
os conceitos, você vê pelas línguas, como as línguas expressam os conceitos teológicos. Então, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente trata o dogma trinitário falando que são três pessoas, e uma substância. Substância é um conceito bem filosófico. Agora, você vai lá na igreja etíope, o conceito deles, eles tratam um conceito, eles usam um conceito chamado akal, que seria três rostos. Então, eles falam que a Trindade tem três rostos, mas tem um nó. Agora eu esqueci se era três nomes ou um nome só, mas eles têm, seria três rostos e uma divindade, ou algo do tipo. Ou seja, não tem essa influência filosófica tão forte, ela não é base, assim. Mas, claro, houveram filósofos cristãos, Uhum. orientais, sobretudo no mundo árabe, porque, assim, quem ensinou filosofia grega para os árabes, que o pessoal até fala assim, os árabes eles traduziram, eles trouxeram Aristóteles de volta e deram para o Ocidente. Mas assim, quem ensinou filosofia para os muçulmanos, os árabes da primeira geração e da segunda, foram os cristãos orientais. Caramba, eu não sabia disso. E Eles que isso é levaram Aristóteles, Platão? é, por exemplo, medicina, então, nem se fala. Os cristãos persas, eles eram famosos por frequentar a escola de Nícides, que antes de ser uma escola de teologia, ela era uma escola de médicos cristãos. E você tinha também, em Edessa, você tinha todo um trabalho de tradução do grego para o siríaco. Então, muitas obras filosóficas foram traduzidas para essas línguas orientais, o siríaco, o armênio, que ficaram preservadas lá. Por exemplo, todo o corpus da obra de Fílon de Alexandria, que é um filósofo judeu, helenista, né, que viveu um pouquinho antes de Jesus, todo o seu corpus filosófico ele só está preservado integralmente em armênio. Você tem obras de Aristóteles e obras atribuídas a Aristóteles que entraram no mundo islâmico, né? Entraram como autoritativos no mundo islâmico, que vieram de traduções siríacas. Não, tipo, realmente cristã, né? Não foi só um Isso, cristão. siríaco, foi um cristão que tinha as obras Isso. que. Cristãos Caraca! siríacos, eles foram lá, traduziram do grego para o siríaco e depois traduziram do siríaco para o árabe. O próprio avanço, né, da medicina, da filosofia muçulmana é graças à igreja. Isso, graças a esses cristãos orientais. Meu Deus, caraca! Tipo, nossa, é tudo nosso. É, e, e, tipo, é uma coisa muito, muito apagada. Eu tinha lido uma obra muito boa, não me recordo agora, não sei se foi no princípio, era Maravilha, acho que era, que falou sobre. É um livro muito bom sobre temas da filosofia clássica e como foi, ela foi interpretada pela, pela patrística, pelos muçulmanos, pelos neoplatônicos, etc. E, num certo momento, menciona a igreja, a igreja não, o avanço, eu não sei se foi esse livro, na verdade, mas algum menciona a questão da influência do islamismo para o cristianismo, trazendo as obras aristotélicas. Mas eu nunca vi nenhuma bibliografia falando que houve uma influência da parte dos cristãos orientais, levando essas obras também aos muçulmanos. Isso eu nunca tinha É. visto. Caramba. Quem basicamente educou e criou, isso é quase um tabu, né? Os muçulmanos que me perdoem, mas quem basicamente civilizou aquelas tribos guerreiras árabes e fez e educou essa primeira geração que depois vai despontar como uma verdadeira civilização foram os cristãos, foram os súditos cristãos desses governantes árabes. Inclusive, muitos califas se tratavam, eles preferiam pôr na administração escribas cristãos, porque os cristãos tinham uma qualidade de caligrafia muito melhor, médicos cristãos na corte, poetas cristãos. Daquela Então tem boa tudo isso. relação que a gente comentou no vídeo passado, não foi? Sim. Incrível, incrível. Cara, eu acho que eu nunca fiz, claro, em respeito de todas as pessoas que eu já conversei antes, mas eu nunca tive tão empolgado com um assunto como eu tô tendo agora, viu? E
Próxima pergunta. É emocionante. Ou demais, tipo, é um mundo novo, entende? É algo muito novo. É E algo você tão fica, perto de mim, mas tão novo ao mesmo tempo. É tipo um irmão que eu tenho, mas eu não conhecia. E tô emocionadão aqui. Outra questão, Ian, é sobre o cânon. Como é que é? Tem mais livros, tem menos livros, tem igual? Tem alguma disputa aqui na Igreja Católica e Protestante que diz que os esqueci, os apócrifos do Antigo Testamento lá, que os católicos têm, não são realmente do cânon, então não devem ser incluídos. Como é que vocês lidam com essa treta toda? Vocês também têm? não só tem, como é diferente e como a gente até brinca falando assim, quando o católico fica brigando com o protestante, falando assim, ai, na Bíblia do protestante falta livro. Qualquer oriental vai zoar o católico e vai falar que na Bíblia dele falta livro também, porque o cânon é muito, às vezes o cânon é maior e assim, não só muda o cânon do Antigo Testamento, como às vezes mudou o cânon do Novo Testamento também. Então, assim, cada tradição, meio que com a sua tradução da Bíblia, formou mais ou menos uma lista canônica. Mas, assim, essa questão de canonicidade, de fechar o cânon, as únicas igrejas que de fato fecharam o cânon foi a Igreja Católica, em oposição à Reforma Protestante, que fechou o cânon protestante. Porque a ideia do cânon no Oriente, ele ainda é aberto. Assim, não é muito. Que, por exemplo, se você vê uma lista canônica formulada pela Igreja Ortodoxa no Concílio lá de Jerusalém, liderada pelo Patriarca dos Judeus, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Georgiana não, tem um cano maior do que aquele lá. Ao invés de ter três macabeus, eles têm quatro. Ao invés de ter Esdras 1 e 2, eles têm Esdras 1, 2 e 3. Você tem na Bíblia siríaca, você tem livros faltando no Novo Testamento. Algumas das epístolas dos apóstolos, segunda João, segunda Pedro, se eu não me engano, Judas e terceira João e Apocalipse não estão inclusos no cânon siríaco. Posteriormente, na igreja sírio-ortodoxa, né, de tradição siríaca ocidental, esses livros foram inclusos numa versão chamada a versão de Tomás de Halkel, que foi um tradutor, que ele tentou conformar as traduções siríacas com o cânon grego, né? Então isso incluía esses livros, mas geralmente na Bíblia siríaca da Igreja Assíria do Oriente só tem 22 livros no Novo Testamento. Na Bíblia Armênia você vai encontrar, por exemplo, a terceira epístola aos Coríntios. Você encontra também alguns outros livros lá bem específicos. No Antigo Testamento deles, eles têm os testamentos dos 12 patriarcas, incluso. E claro, né, talvez a Bíblia que todo mundo conheça como a diferentona seja a Bíblia dos Etíopes, né? Que é a maior Bíblia de todas. Ela teria 81 livros. Mas é interessante porque, assim, como não é um cânon fechado, e assim, ó, não é um cânon fechado até hoje, os autores e os canonistas etíopes, eles sempre fazem a divisão dos textos para dar 81 ao todo. Então, não necessariamente são os textos em si que são importantes, mas é o número. Tem que dar 81. Então, por exemplo, o livro de Provérbios, eles cortam em dois para dar 81. Então, assim, tem essas variações canônicas, mas, assim, graças à imprensa moderna, né, à tipografia, essas coisas, meio que hoje, meio que todo mundo, com exceção dos etíopes, tem o cânon parecido do Novo Testamento, né, tem os 27 livros, mas assim, do Velho Testamento, você tem os livros deuterocanônicos, porque deuterocanônico no Oriente não é que nem no catolicismo romano. O catolicismo romano, quando fala deuterocanônico, é a ideia cronológica de que assim, eles foram canonizados depois, mas eles sempre foram inspirados. No Oriente, a ideia do deuterocanônico significa autoridade, significa que eles têm uma autoridade segunda.
Então eles não têm a mesma autoridade dos outros livros. Você falou que não está E, fechado. Como assim não está fechado? Ainda, tipo, ainda se produz livros inspirados como os evangelhos? não, mas assim, dentre os livros que se tem, não há um consenso quem é canônico e quem não Ah, é, sim, nesse sim. sentido fechado. Por exemplo, nos manuscritos etíopes antigos, você encontrava o pastor de Hermas como canônico. Hoje você não encontra mais. Mas, por exemplo, um livro como o livro de Enoque e o livro de Jubileus, ele está sempre presente na Bíblia etíope, está sempre presente. Então seria mais ou menos isso. Fora que tem uma curiosidade, né, sobre a Bíblia etíope. Ela foi impressa pela primeira vez, a Bíblia etíope, ela foi impressa ano passado. Foi a primeira vez que ela foi impressa. E aí, mais ou menos, ela tem o cânon lá dos 81 livros e ela tem mais ou menos os livros tradicionais do Antigo Testamento etíope. Então, por exemplo, os etíopes, eles têm 4 macabeus, mas os 4 macabeus deles não tem nada a ver com o macabeus do resto. Eles têm também, no Antigo Testamento deles, a história de Flávio Josefo, canonizada, também é cânon no Antigo Testamento. Mas, assim, do Novo Testamento, que eles também têm um cânon maior, eles não têm, nessa Bíblia que foi impressa no passado, e foi impressa pela Sociedade Bíblica Etíope, que é uma sociedade protestante, que fez esse favor para a Igreja Ortodoxa Etíope de imprimir a Bíblia deles, mesmo discordando da ideia canônica, né? Uhum. Então, é uma coisa interessante. Cara, conheci uma Bíblia que ela tinha esses. Achei. É a Bíblia TEB, conhece? Tradução Ecumênica da Bíblia. Sim, sim, conheço. E ela tem esses livros que não tem nas Bíblias, tipo, do nosso cotidiano. Aí essa Bíblia é completa, com todos os apócrifos não, como é, putz, esqueci o nome de novo. Deuterocanônicos. Deuterocanônicos ou pseudepígrafos. Não, a TEB, ela tem, assim, se você considerar o cânon da Igreja Ortodoxa Grega, né? Ela tem esse cânon traduzido, que vai até Terceira Epígrafos não, nada a Macabeus. ver. Desculpe interromper, pseudepígrafo tem nada a ver, foi mal. Ela tem esse cânon da Igreja Ortodoxa Grega, mas, por exemplo, ela não tem. Eu não sei, aí vai ter que ver, mas eu imagino que ela não tenha Salmo 151 e 152. Fica aí Eu uma dica imagino. para, né, para alguém que quiser conhecer outros livros de outras vertentes da igreja. Essa tá à disposição também. Você acha, tem algum projeto de se traduzir esses livros para o português? Ian? Cara, esses livros, eles já foram traduzidos, só que eles não são traduzidos dentro de uma Bíblia, eles são traduzidos naquelas coleções de apócrifos. Então, Sim. se você comprar aquela coleção, por exemplo, da editora, sem fazer merchan, né? Mas é a coleção que eu tenho, é a que eu conheço. Aquela coleção de apócrifos bíblicos da Famílias Cristã, da Uhum. editora, lá tem a maior parte desses textos. Só que assim, aí eu já dou um alerta, né? Esse livro, ele não tem nenhuma nota de rodapé, ele só tem o texto. Então, se você quiser entender alguma coisa, alguma nuance, vai ter que ler os textos acompanhado de uma pesquisa breve na internet, porque não tem nenhuma nota de rodapé. Já aceita as cartas de Enoque? Não. Enoque, ele só é aceito na Etiópia, né? Ele só é aceito na Etiópia. Tô vendo aqui a Porque ele lista. tem uma importância para a escatologia deles. A própria questão que a gente comentou, né, até do sábado, a partir de Enoque, do livro de Jubileus, que eles fizeram um cálculo matemático, porque assim, dentro do livro de Enoque, você tem o chamado livro da astronomia. E lá ele fornece uma série de cálculos matemáticos para a igreja etíope, para ela calcular com precisão, assim, com precisão com muitas aspas, né? Por que que o domingo da ressurreição é sábado e o sábado dos judeus, né, o sábado da antiga aliança, é o sábado da primeira criação. Uhum.
Olha, eu não sei mexer com calendário, assim, matemática não é minha área, muito menos matemática, astronomia antiga, então não me pergunte como eles chegaram nessa conclusão. Eu só sei que chegaram e que isso é autoritativo. Eu estava vendo aqui a tabela que você me mandou. A igreja etíope e a igreja siríaca são as que têm mais livros no cânone, né? É, do No Antigo Antigo Testamento. Testamento. É, Do Antigo Testamento. no Novo é etíope. É, no Novo é Etíope. Caraca, então ela é a que tem mais no total. É, ela é a Bíblia dos 81 livros. Muito pouco para ficar completo, pô. É, se o pessoal ficar lá brigando se é 66 ou 73, pega a Bíblia da Etiópia e fala, é 81. Chega 81, cala a boca, tá os dias errados. Cara, que massa, velho, que massa. Agora vamos para mais espinhosa, meu amigo. Meu Deus. Me Esse fale espinho na sobre. carne tá crescendo, hein? Hã? O quê? Esse espinho na carne tá crescendo. Me fale sobre o primado de Pedro e sobre o papado da sua igreja, das igrejas orientais. Olha, o primado de Pedro, todas as igrejas, elas aceitam. Agora, o papado, no sentido do papado romano, não. Porque na Igreja Católica Romana é muito comum quase que uma mistura, né? Quase que uma identificação assim, pessoal entre Pedro e o Papa de Roma. Mas isso não é comum nas igrejas do Oriente, né? O primado de Pedro é aceito, de que de fato Pedro, por causa da sua confissão na confissão no Cristo, né? Ele deteria essa primazia entre os apóstolos, mas também ele tem uma igualdade de ministério apostólico também. Por exemplo, se tem a crença de que Pedro ordenou todos os apóstolos como bispos das suas respectivas localidades, né? E para o catolicismo romano, esse argumento seria no sentido assim, Pedro, ao ordenar todos os apóstolos, significa que ele é o maior sobre todos. Mas para o Oriente, ao ordenar todos os apóstolos, ele transmitiu a todos os apóstolos o poder das chaves para todos os apóstolos e todos os apóstolos passaram o poder das chaves para os seus sucessores, que são os bispos, né? Então todos os bispos seriam iguais, ainda que exista a primazia de Pedro, que ela justifica geralmente a hierarquia das igrejas. Então, porque, por exemplo, por que tem um patriarca? Por que o patriarca em hierarquia ele é maior do que outros bispos? Se ele é bispo também? Por causa da primazia de Pedro. É ela que justifica a hierarquia das igrejas. Por que o catolicos do Oriente é o líder sobre todos os bispos da igreja no Oriente? Por causa do primado de Pedro. É uma questão mais de hierarquia mesmo do que gerar uma teologia para uma igreja específica. E claro, a questão espinhosa é a rejeição à ideia da supremacia romana, né? A primazia romana ela é aceita em todas as igrejas também. Você vê nos textos patrísticos orientais de todas as tradições, fazendo referência, né, à Igreja de Roma como no período antigo, claro, né, vale ressaltar isso, no período antigo, da Igreja de Roma como uma grande defensora da ortodoxia, uma grande igreja, mas depois, por exemplo, na tradição da ortodoxia oriental, Roma perdeu todos os seus direitos de primazia quando Leão apostatou da fé ortodoxa e gerou a heresia do Concílio de Calcedônia. Então, Roma não teria mais esse direito a nada. Ou então, nas alegações bizantinas, né, contra a ideia de supremacia papal, de que cada patriarcado, né, controla a sua própria jurisdição, e que Roma não pode simplesmente se intrometer e sair nomeando bispo, ou falando ou passando em cima da autoridade dos outros hierarcas, né? Há alguma dúvida sobre essa questão? Sim, Ela é bem espinhosa, né?
Hã? É muito, muito, e muito até profundo, eu diria. Eu tinha visto um argumento bíblico dizendo que a autoridade que foi dada a Pedro primeiro também foi dada ao resto dos apóstolos logo após. Creio que foi no ato de Cristo soprar o Espírito sobre eles e deu também, de certo ponto, as chaves assim para todos eles. Mas o fato, eu diria, o fato de Pedro meio que ser assim um dos principais representantes deles, não dá uma supremacia a Pedro, não é? O que é que você acha? A tradição oriental entende justamente assim, que isso de várias igrejas, né? Que eles têm uma igualdade no ministério apostólico, Pedro tem uma primazia, sobretudo quando ele faz a confissão dele, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí você tem as várias interpretações, né? Para o que, que é aquela rocha sobre a qual Cristo edifica a igreja. E assim, as várias interpretações elas dialogam entre si, elas não são mutuamente excludentes. Então, você tem autores que falam que é o próprio Pedro, por causa dessa primazia dele. Você tem autores que vão falar que é por causa da confissão dele no Cristo, e você vai ter os autores que vão falar que é o próprio Cristo mesmo. Mas assim, quando Pedro faz a confissão de fé, todos os apóstolos fazem a mesma confissão de fé. Então, todos eles teriam esse ministério apostólico em igualdade também, né? Então, um hierarca que sucede algum dos apóstolos, né, não pode sair interferindo na jurisdição do outro. É sempre uma comunhão fraterna, né? Nunca é essa ideia meio que hierárquica e até que monárquica, né? Do bispo de Roma mandando em todo mundo, como se ele fosse um rei mesmo, né? Uhum. Porque, por exemplo, os argumentos ortodoxos bizantinos contra a supremacia papal vão dizer que o Papa ele se isolou da comunhão da Igreja ao se tornar um tirano sozinho e ele faz dos seus bispos não bispos, mas ele faz dos seus bispos funcionários, né? Então tem Perfeito. todas essas questões assim, né? Tá tentando achar. Fora aquilo que eu falei, né, da tradição que existe, né, essa tradição de que Pedro ordenou todos os apóstolos, e ao ordenar todos os apóstolos são sucessores de Pedro e transmitem essa sucessão a todos os seus sucessores. Então, todos os bispos orientais também são sucessores de Pedro e detentores do poder da chave. Eu Aliás, acho Máximo, se você vê no texto de Máximo Confessor, por exemplo, quando ele argumenta isso, ele chega até a falar que os presbíteros também recebem o ministério das chaves. eu acho justamente o texto que eu estava querendo, que é Mateus 18, um minutinho, deixa eu só abrir aqui para ler o contexto também. Uhum. Mateus 18, o versículo é 18, mas deixa eu dar uma olhada aqui no contexto. Vai ainda contigo. Tá, é a parábola do credor sem compaixão, começa no versículo 15, mas o que eu me interesso aqui, só para fins do argumento, é o versículo 18. Eu vou ler a partir do 16. Mas se ele não te ouvir, leve ainda contigo mais duas. Vou ler do começo todo, do 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e o repreende-o. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dizendo à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Aí aqui, em verdade vos digo, tudo quando ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quando desligardes na terra terá sido desligado no céu. Cristo aparentemente está dando também a chave para o resto dos apóstolos, não só para Pedro. O que é que você acha? Sim, é isso que as igrejas orientais defendem, Aham, porque o poder das chaves não é só a questão da autoridade do governo da igreja, mas também é da questão da saúde dos fiéis. Assim, todos os bispos eles são sacerdotes por excelência. E eles também, então, são intercessores perante o povo, né? Então, tudo que eles fizerem sacramentalmente é baseado nisso, né? Na sucessão, na sua própria sucessão apostólica, da que eles herdam o poder das chaves, né?
O contexto está falando, né? Não da jurisdição universal, mas de uma coisa mais local. Mas creio que as mesmas palavras que Cristo usou para Pedro, quando falou, ele tipo, usou o mesmo termo chave, ligar e desligar. Então, enfim, meus humildes centavos nessa contribuição. Agora, para a parte que caminhamos para o final, Ah, antes disso, eu pode queria falar. fazer só um adendo. Por exemplo, você também vai ter na interpretação das igrejas orientais o seu favoritismo com algum apóstolo. E isso é importante. Por exemplo, a igreja de Antioquia é Pedro, Pedro e Paulo. As igrejas gregas é João. Você vê muitos hinos bizantinos enaltecendo João junto de Pedro e Tiago, como também detentores das chaves, porque eles estavam acompanhando o mistério da transfiguração. Ou então, na tradição sírio-oriental, que é ligada a Tomé, eles vão falar que a confissão de Tomé é muito mais perfeita que a de Pedro, porque Pedro fala que ele é o Cristo, né? Ele fala que só é o Cristo, mas Tomé fala que em aramaico, né, a confissão fica bem curtinha, né? A confissão de fé mais curta de toda a história da Bíblia, né? Claro que em siríaco, né, que é Marualá, que significa meu Senhor e meu Deus. Eles argumentam, né, que a confissão de Tomé ela é muito mais completa, né, do que a confissão de Pedro. Pedro se limita a dizer que ele é o Cristo, mas Tomé diz que ele é o Senhor e Deus. Dizem, eu já vi gente falando que, tipo, é, eu já vi gente que era dizendo que Tomé estava usando a ideia só de, tipo, susto, meu Deus. Porém, não era lícito ao judeu falar o nome de Deus em vão, né? É, Já vi também gente dizendo que não estava se referindo a Deus, mas, tipo, a Cristo, necessariamente, mas, tipo, expressivo, como eu acabei de falar. Você acha que não? eu acho assim, se você vê as traduções tanto no grego quanto no siríaco é o mais óbvio, né? Maru Alá, né? Uma confissão bem curta, meu Senhor e meu Deus. Ele está fazendo ali uma profissão de fé, né? Ainda que seja bem curta, mas ele está fazendo uma profissão de fé. E assim, toda a tradição dos cristianos orientais reconhece isso como uma confissão de fé. Claro que não com a ênfase que ela tem no cristianismo sírio-oriental, que é totalmente ligado a Tomé, né? Que é quase que uma relação afetiva, né? Uma memória afetiva com o apóstolo Tomé, que é o apóstolo deles, né? Para Roma, o primeiro bispo deles seria um Pedro. Para as igrejas orientais, tipo, tem isso também do primeiro. Tem, assim, cada igreja tem o seu apóstolo fundador. Então, por exemplo, na Armênia é Bartolomeu e Judas Tadeu, eles são os apóstolos da Armênia. Na Igreja do Oriente é Tomé, que é Pérsia, Mesopotâmia e Índia, e dois apóstolos dos 70, né, que é Maradai e Marmari, que são também acreditados como os principais autores da principal liturgia, que está em uso até hoje na Igreja do Oriente, né, a Kudacha de Maradai e Marmarina, os apóstolos. Na tradição bizantina, assim, com exceção de Antioquia e Jerusalém, né? Jerusalém é Tiago, irmão do Senhor, e Antioquia é Pedro, Pedro e Paulo. Na tradição bizantina é André. André, eu brinco, né? Falo que é o apóstolo que mais pregou no mundo, porque ele conseguia estar na Geórgia, em Constantinopla, na Rússia, lá nos Montes Urais, aquela região bem da Ásia, na Rússia, na Romênia, na Bulgária. André é o apóstolo que fundou todas essas igrejas, né? Comprometimento, né? É, assim, claro, mas assim, agora fazendo um adendo, né, sobre essa origem apostólica das igrejas de André. É uma forma dessas igrejas elas afirmarem a sua identidade como independentes, porque se Constantinopla, que se diz o patriarcado ecumênico, né, seria o primeiro entre os iguais,
Então, por exemplo, essas igrejas, elas estavam sob jurisdição de Constantinopla. Então, quando elas afirmam que elas têm origem apostólica, quer dizer assim, nós temos a mesma origem que você, patriarca ecumênico. Então, nós também temos o mesmo direito de independência. Então, a radiografia de Tomé em vários lugares, ele serve para demarcar a independência dessas igrejas também, né? Então, essas narrativas de sucessão apostólica, elas não necessariamente elas só são para legitimar uma sucessão apostólica, elas legitimam a própria a independência de uma igreja inteira, né? Aí Perfeito. continuando, né? No Egito seria Marcos, né? Na Ásia seria João, e na Grécia seria, sobretudo, Paulo, e agora me fugiu a memória Como outros é na lugares. Índia? É na Índia Tomé, na Índia Tomé, na Etiópia eles têm uma lenda de Mateus ter ido lá, tem também uma lenda de André passado na Etiópia, mas a sucessão dos bispos etíopes, ela, como o único bispo da Etiópia, a igreja etíope é uma igreja que só tinha um bispo só até o século passado, porque ela não era nem uma igreja independente, ela era uma parte da igreja copta, e o bispo, então o bispo da Etiópia, ele vinha, que eles chamam de Abuna, né, ele vinha ordenado por Alexandria, então a sucessão dos bispos da Etiópia é de Marcos, né? Marcos o Evangelista. Matias também tem na Cara, tradição? Matias, eu não sei. Eu não conheço nenhuma igreja matriz que fale de Matias. Para Assim, fechar eu essa acho. questão, não, pode Oi, falar, perdão. não, pode fechar. É que eu queria fazer uma mais difícil. Você conhece a Ixi, questão sobre Júnia? a apóstola? É, Ah, o que a, que tem a questão? a Qual igreja exatamente a questão? Oi? Qual que é exatamente a questão? Então, a igreja oriental reconhece ela como um apóstolo, uma mulher apóstola, do mesmo grau dos apóstolos? É, no mesmo grau não, mas é assim, o título é mantido, ela é honrada como Júnia Apóstola. Igual Maria Madalena é honrada como apóstola dos apóstolos. Maria Madalena é considerada a apóstola dos apóstolos, porque foi ela que anunciou a ressurreição para eles, né? Então, assim, não é o mesmo grau no sentido da ordem da estrutura da igreja, mas, assim, enquanto importância missionária, sim, tem muitos santos que são chamados de apóstolos de diversos povos, né? Por causa da questão missionária, né? O pastoreio feminino existe? Não, o que existe são as diaconisas, a instituição do diaconato feminino. Existe até hoje em algumas igrejas orientais, né? Não são todas, sobretudo na igreja siríaca e na igreja armênia, mas assim, elas não, somente na igreja armênia elas são consideradas ordenadas em igual grau aos diáconos masculinos. Na igreja siríaca não mais, elas só são consagradas, mas ainda assim elas mantêm o ofício delas, né, como diaconisas. E nas outras igrejas, infelizmente, isso foi se perdendo, mas a Igreja Ortodoxa Grega, recentemente, se eu não me engano, em 2017, ela restaurou o diaconato feminino, e a Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria fez o mesmo, e a Igreja Copta está fazendo o mesmo, né? São diaconisas que geralmente são monjas, né? Mas tem um processo de reavivamento da instituição do diaconato feminino nas igrejas orientais. Mas assim, sacerdócio e pastoreio, não, isso não. Você tem a figura das presbíteras, que são as mulheres dos presbíteros. Elas são chamadas de presbíteras em referência ao marido delas, que é o presbítero, mas não que elas são consideradas sacerdotisas, né? Perfeito, irmão. Agora vamos para a grande parte que eu tanto esperei. Esperei 2 semanas, eu acho, para escutar isso até agora. Tipo, eu não insisti para ele me falar nada no privado, eu não queria saber, só sei uma, que é que tá postada no Instagram dele. Por favor, Ian, me conte o folclore cristão.
Cara, assim, eu falo, os orientais, eles são bem criativos nas suas radiografias. Você tem várias radiografias de santos com histórias mirabolantes. Assim, depois de Belaio Canibal, que é uma história etíope, que eu acho a mais estranha de todas, com certeza a história mais estranha depois dessa é a de São Cristóvão Sinocéfalo. Se você quiser, a gente faz uma retrospectiva da história dos dois. Por favor. Então, a história de Belaio Canibal é assim. Ele era um canibal acéfalo, ele era um canibal acéfalo, que comia pessoas assim diariamente. A pessoa passava, ele ia lá, matava e comia a pessoa. Até que um dia passou um leproso pedindo água. E aí Belai, o canibal, não quis comer essa pessoa. E aí quando o demônio, no dia do juízo final, veio pegar a alma de Belai e jogar no inferno, a Virgem Maria intercedeu por Belai, por causa que ele deu água para o leproso, e tirou ele do inferno, e aí ele foi salvo e Satanás foi derrotado. Olha, essa história é bem inspiradora. Se Belai, o canibal, está no céu e foi salvo, Uma meu água. amigo, se esforce como cristão. Eu gostei muito de quando eu vi essa história, tipo, cara, é praticamente um santo canibal, velho, um padroeiro dos canibais. Aí, É assim, quando eu tô explicando, assim, sobre o cristianismo oriental, eu falo assim, que tem certas igrejas que elas têm graus para as pessoas, né, quanto à sensibilidade. Se você é uma pessoa sensível, nunca comece estudando o cristianismo etíope, porque ele é o que mais tem histórias mirabolantes. Uhum. Por exemplo, existe uma história associado a João Batista, que é o nascimento de João Batista. E quando a mãe dele morreu, Santa Isabel morreu, ele foi canibalizar o corpo da mãe. E aí um anjo intercedeu para que ele não canibalizasse o corpo da mãe. E aí ele foi alimentado, né, mamou num cervo. Ele era criança, né? Quando era criança, mas assim, ele ia comer o corpo da mãe. Esse não é o tipo de história cristã que o pessoal está esperando ouvir, né? Escola dominical vai contar essas histórias para as crianças. E assim, o santo mais estranho possível é São Cristóvão Sinocéfalo. Ele é um santo egípcio, né? Ele é um santo que saiu ali do Egito. Ele é um santo na maior parte das igrejas, que é um mártir. Só que assim, ele não é um mártir muito comum, porque ele não era exatamente um ser humano, né? Ele era um sinocéfalo. Para quem não sabe, sinocéfalo é tipo um humanoide com cabeça de cachorro. Então ele teria vindo, né, de uma tribo de seres humanos com cabeça de cachorro, se convertido ao cristianismo e morrido como mártir. Meu Deus do Então, céu. são histórias bem mirabolantes. Mas é baseado em fatos reais, né? Isso aconteceu. Ah, com certeza, com certeza. Qual é a origem, É, tipo, dessa lenda, meu irmão? olha, se eu te. Ó, isso aqui é um tabu, hein? Se você é uma pessoa muito piedosa, você é devoto de São Cristóvão, Sinocéfalo, é melhor você não escutar isso. A Vamos origem. pressupor que aqui, se alguém aqui é devoto de São Cristóvão, cabeça de cachorro, sinocéfalo, né? Cristóvão sinocéfalo, você pula essa parte. Por favor. Existia uma divindade sincrética no Egito, assim, a maior parte dos antropólogos cientistas da religião concordam que a origem de São Cristóvão Sinocéfalo é nessa divindade sincrética helênica chamada Hermanubis, que é a mistura de Anubis com Hermes. Até porque existe semelhança. Por exemplo, Hermes e Anubis, eles são o que na mitologia clássica, né, a gente chama de psicopompos, né, que é tipo um guia das almas. E São Cristóvão Sinocéfalo, ele também é um intercessor pelas almas dos mortos. Então, assim, ele Faz também é um sentido. santo egípcio. E essa divindade sincrética, ela só existia no Egito. Então, então assim, muito provavelmente, assim, quase que atestado, 100% certificado acadêmico, que São Cristóvão Sinocéfalo
é a cristianização de Hermanubis. É, acho que não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Não sei se eu digo amém, não sei se eu peço misericórdia a Deus, não sei se eu querer rir é pecado, mas é bem Olha interessante. E o aí, massa é que foi canonizado não só pela Igreja Oriental, né? é, é, é uma devoção que tem até no Ocidente, assim, na Idade Média você tem histórias de São Cristóvão Sinocéfalo no Ocidente Latino. Ela tem origem onde? No Egito, é? Essa É, no lenda? Egito, no Egito. Bem, existem mais? Existe, né? Ah, tem, assim, tem várias histórias de santo, por exemplo, o próprio São Jorge, né, que é da devoção de muitos, ele talvez seja o santo mais popular do mundo inteiro. Existem várias histórias. A própria história dele com o dragão é uma história que foi aumentando ao longo dos séculos, né? Nas primeiras radiografias, é, São Jorge não tinha dragão. Ele era só um mártir. Agora, Não, um soldado santo romano, não. é um soldado romano, assim, ele é retratado assim, né? Como um mártir. Mas aí que tá, aí um ponto interessante. Os santos mártires, soldados romanos, se você pegar as radiografias mais antigas e as representações mais antigas deles, eles não andam armados, se você perceber. Eles andam com vestes brancas. Por quê? Porque o mais importante é que eles são mártires. Depois, num desenvolvimento posterior dessas radiografias, é que eles ganham uma importância militar real, no sentido de interceder no meio da guerra. Inclusive, aí agora eu vou contar uma história que eu gosto muito, e os coptas que me perdoem, porque ele é um dos santos mais importantes da Igreja Copta, que é São Mercúrio, o mártir. E tem a história de que São Basílio, nas suas disputas contra Juliano, o apóstata, né, o imperador, ele rezou para São Mercúrio. São Mercúrio desceu do céu e foi ele que matou Juliano, o apóstata, na guerra contra os persas. Foi ele que desceu do céu com duas espadas de fogo, flamejante, foi lá e cortou o Juliano, o apóstata, no meio. Outra pessoa que outro grupo de santos que a gente pode dizer que tem lendas é São Cosme e São Damião, né? Sim, eles são santos curandeiros, né? São associados à cura cristã, né? E é interessante, porque eles são santos, assim, eles não são lá muito, eles são bem mais venerados no Ocidente do que no Oriente, assim. Não é que nem São Jorge. São Jorge, assim, eu não sei quem é que venera mais São Jorge. Se é o pessoal do Ocidente ou é o pessoal do Oriente, porque São Jorge tem, ele é padroeiro de muito lugar, ele é líder de muita igreja. Tem um país, assim, que tem o nome dele, né? A gente chama o país Geórgia, porque supostamente seria a terra da onde ele veio, né? Mas assim, em georgiano, a Geórgia não chama Geórgia, né? Ela chama Kartli. Entendi, perfeito. Mais alguma outra coisa? Olha, dessas histórias malucas a gente tem que pesquisar mais, assim, que radiografia não é muito a minha área, mas assim, alguma coisa a gente lê, né? A gente tem a vida dos santos registrada, então sempre tem alguma coisa interessante. Tem livros, né, sobre isso, sobre o folclore. Então, eu não achei nenhum livro assim que você vai encontrar propriamente folclore. Porque assim, tem a grande parte do folclore é baseado nas radiografias, né? Nas radiografias, mas você tem questões de próprio cultura local. Por exemplo, na Grécia tem uma ilha lá que venera Maria como se fosse uma sereia. Ela É tem, sério? agora eu esqueci até onde que é, mas é uma ilha específica da Grécia que ela venera Maria num ícone com a forma de sereia.
É outro mundo, velho. Eu tô dizendo, é tipo saber que. Nossa, eu não sei nem o que falar. Tipo, o Santo Cachorro, eu entendo, tal, já tinha visto, achei engraçado. Tem um padre, um santo que é pistoleiro, pô. Até me esqueci de comentar contigo que numa invasão, tu conhece? Olha, não recordo, não. Deixa eu pegar o nome dele, caraca, acho que não vai ter aqui. Mas foram invadir a cidade onde ele morava e ele pegou em armas para livrar a cidade. Tipo, ele foi até canonizado. Deixa eu ver aqui. Eu tô casado, católico. Aqui, achei. São Gabriel Possente. É um Tipo, nome diferente. a foto dele é literalmente ele fazendo um X com as armas no tórax dele. Eu vou te mandar. Depois pesquisem, pessoal. Tá vendo? Quem diz que cristão não pode defender arma? Temos um santo que é amado. E Ah, a história dele também é bem interessante, bem bonita. Recomendo também para alguém que quiser conhecer. agora que você falou, eu lembrei de uma história interessante, né? Que esse é um santo que tem muita fé, né? São Marcos o Ancorita. Ele era um monge do deserto egípcio que ele se refugiou do mundo, assim. E ele foi viver quase que uma vida adâmica. Ele não usava roupa, ele andava pelado numa floresta lá perto da Etiópia. E aí, quando foram ver ele de perto, conta, né, que ele perguntou como é que estavam as coisas, se o mundo tinha mudado para melhor, né? Se o mundo já tinha se convertido ao cristianismo, se as pessoas tinham uma fé tão grande que poderiam mover montanhas. Aí conta que a montanha mexeu e causou um terremoto. Aí ele falou: Não, acalma-te, montanha, não estou falando contigo, só estou citando as passagens da Escritura. Que lindo, velho. De santo, assim, geralmente as histórias mais mirabolantes, vamos dizer assim, são desses santos monges, assim. Você teve até uma categoria de monges que foi muito famosa no Oriente, que eram os estilitas. Não sei se você já ouviu falar. Eles eram monges que viviam em cima de um pilar. Para mim, só isso já é incrível. Para mim, isso já é incrível. Eles moravam em cima de um pilar, tinha uma coluna lá na igreja, ou nos caminhos, assim, geralmente eram os caminhos, né? As estradas do comércio, e eles ficavam lá. Existiam essas torres, né? Que geralmente eram torres de guarnição militar, né? Para se vigiar, e eles simplesmente moravam lá em cima. Eles subiam na torre e nunca mais desciam. Alguns desciam, né? Se o estilita descesse, era porque alguma coisa estava acontecendo, assim, era alguma coisa muito importante. Mas geralmente eles moravam a vida inteira no pilar. E aí você tem, né, o grande santo, né, que seria São Simeão Estilita. É estilita, não é estilista, né? O pessoal confunde às vezes, porque o nome dessa coluna chama estilo, né? E aí você tem até coisas interessantes, né? Quando teve essa briga, né, que a gente falou da questão cristológica, você tinha estilitas brigando um contra o outro em cima do pilar. Ficava o estilita que era miafisita, o estilita que era calcedoniano. Um montava o pilar na frente do outro para ficar confrontando o outro para ver quem é que tinha mais fé, quem é que tinha fé ortodoxa, que seria mais santo, né? Tem essas questões assim. Só uma atualização aqui. O santo que eu falei das armas é São Gabriel da Virgem Dolorosa. Porém, a ideia de que ele pegou em armas para defender a cidade dele contra bandidos é uma, é uma lenda, né? Uma história tardia. Também se qualifica com o folclore cristão. Foi escrito um bom tempo depois. E se fosse levado a sério, ele teria que, tipo, levantar da cama, que ele estava em estado, na época que houve esse relato de o ano exato que teria acontecido, ele estaria com tuberculose na cama, em estágios finais. Ele teria que, tipo, por um milagre, realmente se levantar da cama, pegar nas armas e tentar defender um jovem indefeso. Então, é mais uma lenda. Ele realmente estava já debilitadozinho e, infelizmente, faleceu.
Mas é uma lenda, se você botar São Gabriel da Virgem É, Dolorosa, aparece ele com as armas. Eu mandei até a foto pra tu. não, e fazendo aqui um adendo, assim, a gente fala brincando, né, essas coisas, assim, mas assim, a gente não quer ofender a fé de ninguém, se existe alguém que é bem piedoso, acredita, né, na realidade total dos escritos radiográficos, a gente pede perdão humildemente, né, a gente não quer ofender a fé de ninguém, É mais mas, algo para se divertir também, mas, tipo, são homens do é, Senhor, são pessoas do Senhor que amamos e queremos ser iguais a elas e nos inspiramos nelas pela caridade que elas têm a Cristo. Então, obviamente, não somos de chacota ou zombaria. é, claro, a gente tem relatos que seriam considerados bem fabulosos, a gente tem. Mas por que não? Por que não ser realidade? Por exemplo, nas radiografias orientais é muito forte a presença da relação de santos e animais. Isso é uma característica bem forte que até hoje nas questões de teologia contemporânea, quando falam questões sobre a que a gente pode chamar de ecoteologia, né? Que é uma preocupação sincera, né, da teologia com a criação, talvez as radiografias orientais elas possam nos iluminar nesse sentido e mostrar essa harmonia entre a santidade pessoal de alguém que é fiel a Cristo e a sua relação com a criação. A gente tem vários santos que tinham amigos animais. E talvez assim o mais famoso de todos, que eu pressuponho, seja São Serafim de Sarov, que é um santo russo, que ele era amigo de uma ursa, né? A Misha. Que inclusive depois nas Olimpíadas de Moscou foi o mascote e até hoje é lembrado como o mascote mais famoso das Olimpíadas. Ele, ó, é amiga de um santo, né? A Misha, que é uma ursa. A, a Virgem Maria Sereia é numa pequena capela na Vila Pesqueira, em Lesbos. Scala Sicamenina, Sicaniminha, sei lá. Enfim, é uma ilustração estranha e única da Virgem Maria como uma sereia. Da cintura para cima tem a forma habitual da Virgem Maria, enquanto da cintura para baixo tem uma cauda de peixe, tal como conhecido das lendas e tradições de sereias. Em uma mão ela segura um barco, enquanto na outra o símbolo de Poseidon, um tridente como protetor aparente de marítimos. Nota, acredito que provavelmente ela assistiu uma apresentação da lenda da Santa Murgem. Para quem não sabe mais sobre, recomendo o livro Quanto a Seja Chorando. Interessante, interessante. É bem único, só tem nessa capela. É, a gente sempre tem que lembrar, né, que, sobretudo, assim, eu acho que o mais estridente, assim, mais, como que eu posso dizer? Agora fugiu a palavra, né? O que mais aparece, assim, quando a gente fala da relação entre cristianismo e cultura é no cristianismo oriental. Que aonde o cristianismo ele entrou nessas terras orientais, ele literalmente absorveu tudo da cultura ali. A cultura não existe para esses povos ser outra coisa que não cristão, sabe? Se eles não forem cristãos, eles não é a cultura deles, é outra coisa. Então, essas lendas, assim, essa parte do folclore, ela também é interessante para a gente analisar o processo de evangelização e o processo missionário de formação de uma sociedade cristã, porque ó, não é tudo que foi apagado, né? Alguma coisa ficou presente, né, da cultura pré-cristã. E Exatamente. agora, por exemplo, dando um exemplo, existe igrejas orientais que praticam sacrifício de animais. Será que a gente deixa o mistério no ar ou a gente menciona qual é? Pode mencionar. Então, na igreja armênia, existe um festival chamado Matag, que é sacrifício de animais. É uma tradição pré-cristã que ficou na igreja armênia e eles fazem até hoje. No interior da Armênia é muito forte. É como se fosse um churrascão, mas é sacrifício de animais. E é Mas uma coisa. é por fins de rituais, de tipo Páscoa, não. É só.
churrasco. Não, então, tem um significado religioso que eu não sei se ainda é muito forte, mas assim, a Matag, na tradição armênia, eles contam que ela foi mantida e instituída por São Gregório o Iluminador, foi quem converteu a Armênia, e ele manteve, mas esse ritual aí era para se lembrar das ofertas de Deus, né? Sobretudo a oferta de Abel, para Deus da carne e, assim, é a igreja que tem que organizar esse festival, né, esse ritual. E a carne, ela tem que ser sempre distribuída aos pobres, aos famintos, né? Então e assim, a gente dá para imaginar numa Armênia medieval, por exemplo, na região montanhosa, onde grãos são escassos, que um festival como esse e a igreja coordenando a distribuição de alimentos é algo que provavelmente deve ter saciado a fome de muita gente miserável, né? Ainda assim, é uma coisa muito bela, é um ato ainda de caridade, tipo, é para ajudar os pobres em necessidades, para se alimentar. Não é só um ritual, uma festa, é algo mais voltado ainda para a caridade cristã. Cara, muito lindo. Ian, muito obrigado por esse papo. Foi literalmente uma conversa como a gente combinou e queria que fosse algo bem casual, eu e tu conversando, trocando ideia, você dando aula para mim e eu tirando minhas dúvidas. Então, cara, só tenho que agradecer. Pessoal, ele tem uma página no Instagram chamada Cristianismos Orientais. É maravilhosa, o conteúdo é incrível. Tem, cara, não tem como falar, não tem como expressar a riqueza que é aquela página. Peço caridosamente, humildemente que vocês vão se encher do Espírito Santo vendo aquele conteúdo e glorificar a Deus ainda mais vendo a pluralidade da Igreja de Cristo. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Olha, por mim, depois que você já fez o merchan da minha página, tá ótimo, né? Vão lá, sigam a minha página. Eu trago muito conteúdo inédito em língua portuguesa, volto a falar, que tem coisa ali que está traduzida que provavelmente é, as pessoas não vão ver tão facilmente. Então, por exemplo, eu tenho traduzido ali na página uma radiografia georgiana, onde tem a relação entre o santo e os animais ali, que são cervos, né, corça, o nosso veado, né, o nosso veado campestre. Então, tem coisa ali que não existe em português, assim, eu falo mesmo, não tem nenhum, eu não conheço nenhum texto, mesmo acadêmico aqui no Brasil, que tenha traduzido alguma coisa da literatura cristã georgiana. E assim, é sempre buscando mais, né? Eu sempre trago essas coisas mais inéditas, porque a gente precisa conhecer. Nós que somos cristãos, nós somos sedentos, daquela fonte que Cristo nos prometeu. E nada mais fácil, né, do que aprender, né, com outros irmãos, né? Aqueles irmãos mais velhos que já nos antecederam. Então é isso o meu recado. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês grandemente, abençoe seus estudos e a vida espiritual de vocês, principalmente. Deus abençoe e orem pela igreja no Oriente. Amém. Obrigado. Tchau.